Fala pessoal, aqui é o professor Eduardo Nilman passando para falar com você mesmo, que estuda para o concurso da Justiça Eleitoral. E eu vou abordar aqui com você, nesse videozinho curto, mas muito importante, os principais aspectos da banca CESP-CEBRASP, notadamente em relação à matéria que eu ministro, que é o direito tributário. Bom, a primeira questão que eu quero abordar aqui com você é relativa aos enunciados das questões do CESP. Bom, normalmente o CESP-CEBRASP aplica provas naquela sistemática de certo ou errado, onde uma resposta errada anula uma resposta correta. Nesse tipo de prova, normalmente, os enunciados não são muito extensos. Tá bom, pessoal? Normalmente, os enunciados são mais curtos, mais sintéticos, já que você tem basicamente uma afirmação para você dizer se está certa ou errada. Longe desses enunciados curtos e mais sintéticos do CESP significar uma prova fácil. São enunciados normalmente curtos e sintéticos, mas com bom grau de complexidade. Em relação à matéria direito tributário, quais devem ser as suas principais preocupações? Quais são os focos principais do CESP-CEBRASP? Vamos lá? Primeiro, Constituição Federal. Sistema Tributário Nacional. Sempre temos questões do Sistema Tributário Nacional na sua prova. Você vai ter que estudar principalmente os princípios tributários, as imunidades e conhecer os tributos que podem ser instituídos por cada ente político. Com destaque especial, você deve ter visto na mídia, a aprovação da reforma tributária. Nem preciso te dizer que a reforma tributária será importante na sua prova. Então, dê uma lida nos principais pontos da emenda constitucional número 132. Além da disciplina constitucional do direito tributário, há uma predileção por questões na matéria de direito tributário relativas ao seu trabalho no TRE. Aí você poderia me falar, mas espera aí, professor, no âmbito do trabalho do TRE, o que importa o direito tributário? Importa sim, porque as multas aplicadas no âmbito da Justiça Eleitoral são executadas nos termos da Lei de Execuções Fiscais. E, portanto, a Lei 6.830, a Lei de Execuções Fiscais, é uma lei que você deve dar uma atenção especial. E agora um ponto importante. Dicas para você resolver questões do CESP-CEBRASP. Eu vou falar para você como que funciona essa lógica, principalmente das provas do CESP, em que uma errada anula uma certa, ou seja, questões no padrão certo ou errado. Se você pega uma prova que vai ter uma alta concorrência, e imaginamos que o concurso da Justiça Eleitoral terá uma alta concorrência, você resolver apenas aquelas questões que você tem certeza absoluta, deixando todo o resto em branco, provavelmente não seja uma boa estratégia. Então, deixar muitas questões em branco não parece uma estratégia de sucesso em uma prova do CESP-CEBRASP com elevada concorrência. Uma ou outra questão pode fazer sentido, mas não uma quantidade grande, senão você já está fora da prova de antemão. Ponto importante, algumas provas do CESP-CEBRASP no padrão certo ou errado, não vieram com essa ideia de uma questão errada anular uma certa. Houve provas do CESP-CEBRASP em que duas erradas anulavam uma certa. Pessoal, se duas erradas anulam uma certa, eu tenho que responder a prova inteira. Por quê, professor? Porque imagine, ainda que você resolvesse a prova aleatoriamente, a prova inteira, você não tiraria zero. Se você deixar a prova inteira em branco, você tira zero. Se você responder a prova inteira, teoricamente você acerta metade e erra metade, só que como duas erradas anulam uma certa, você ainda continuar com 25% de pontos dessa prova. Você ia fazer 50% dos pontos e ia descontar só 25% pelos erros que você fez. Então, preste atenção no seu edital. E aí vem um ponto aqui importante ainda para eu abordar com vocês, as pegadinhas do CESP-CEBRASP em direito tributário. Pessoal, o CESP-CEBRASP costuma utilizar pegadinhas, normalmente com algumas palavras-chave. E eu sempre chamo a atenção dos meus alunos para isso.
Muitas vezes o CESP-SEBRASP faz uma afirmação verdadeira na alternativa, mas que tem alguma ressalva e não coloca a ressalva. Pessoal, se eu tenho uma afirmação verdadeira, com uma ressalva, e a alternativa não vier com a ressalva, a afirmação está errada. Legal? Então, por exemplo, os estados, vou fazer assim, apenas os estados e o Distrito Federal instituem o ICMS. Isso é verdade? Em regra, sim, mas há uma exceção, que a União pode instituir o ICMS nos territórios federais. Compreendeu? Então, se veio uma afirmação, apenas os estados federados e o Distrito Federal podem instituir o ICMS, você tem que responder que essa afirmação está errada. Compreendeu? E aí, muitas vezes, o CESP-SEBRASP faz essas pegadinhas utilizando algumas palavras gatilho. Apenas, somente, exclusivamente, porque ele não coloca a ressalva. Compreendeu? Então, isso é para você ficar bem ligado assim na sua prova. Por fim, para terminar aqui esse vídeo, falar com você sobre o foco da prova de direito tributário em concursos da Justiça Eleitoral. Bom, o direito tributário não é um ramo do direito que você vai lidar diuturnamente na Justiça Eleitoral. Mas você lidará com direito tributário quando da execução de multas eleitorais. Por isso que a ideia, de obrigação tributária, crédito tributário e execução fiscal são os temas mais cobrados em provas da Justiça Eleitoral. Beleza? Eu tenho certeza que esse vídeo aqui curtinho vai fazer a diferença na sua aprovação. Um forte abraço e até a próxima!